Olá, bem-vindo de volta ao canal ou bem-vindo ao canal se é a sua primeira vez. Hoje nós vamos falar dos riscos da colonoscopia. Eu sei que você está esperando que eu vou falar que é um exame de boa, que todo mundo deve fazer, que o risco é baixo, mas eu vou te falar na real, qual que é o risco do exame, o que pode acontecer de errado. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E, gente, olha, curte o vídeo, não custa nada, clica no joinha. Com isso, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês, ajuda o algoritmo a recomendar mais esse tipo de conteúdo, então você está ajudando também outras pessoas. O exame de colonoscopia é um exame cercado de muito mito, muito tabu. Muita gente morre de medo desse exame. É um exame que tem risco, né? Todo mundo sabe, tem seus riscos. Mas é um exame que também tem muito benefício. Então, como eu falei, vou te falar qual que é o risco desse exame, o que pode acontecer de errado e também quais são os benefícios do exame. Gente, o principal risco do exame de colonoscopia é o risco de perfuração do intestino. Isso porque, quando a gente faz o exame, o que é feito? É introduzido um aparelho, que é um aparelho longo, pelo intestino. O aparelho em si tem 2 metros, 2,20 metros. Olha só, é um aparelho grande que vai passar por todo o intestino. O nosso intestino ele tem áreas que ele é fixo e tem áreas que ele é móvel. O reto, por exemplo, é uma área fixa. Então, na hora que a gente entra, a gente passa tranquilamente pelo reto. Logo em seguida, vem uma região chamada sigmoide. E esse sigmoide é móvel, ou seja, quando a gente vai empurrando o aparelho, se a ponta do aparelho não estiver livre, o que vai acontecer? Vai começar a forçar a parede do intestino, podendo causar uma perfuração. Depois do sigmoide vem uma outra área fixa, que é o cólon descendente. Quando a gente chega no cólon descendente, a ponta do aparelho pode ficar fixa, pode ter uma dificuldade de passar e formar o quê? Uma dobra do aparelho, uma barriga ali no aparelho, forçando a região do sigmoide, podendo também romper aquela região. Fora isso, para enxergar dentro do intestino, o que a gente precisa? Insuflar, injetar ar ali dentro. Com isso, o intestino pode distender e também pode vir a romper. Nossa, então que perigo, né? Esse exame deve ser super perigoso. Felizmente, gente, o risco disso acontecer é muito baixo. Não dá para a gente falar exatamente qual que é o risco, porque depende de várias condições. As condições são: o intestino ele está saudável ou ele está doente? O paciente tem algum problema que aumente a chance de perfuração? Tem alguma inflamação? Tudo isso vai influenciar. Agora, se a gente for pensar num exame de rastreamento, aquele paciente que não tem uma doença no intestino, está fazendo um exame preventivo, realmente esse risco é muito baixo. É menos de 1 para cada 4.000. Tem locais que falam 1 a cada 10.000 exames que pode acontecer uma perfuração. Então, num exame que a princípio a pessoa não tem uma doença intestinal, esse risco é muito baixo. Pode acontecer? Pode. Quer dizer que foi um erro médico? Não necessariamente. Por quê? Uma vez que esse exame tem esse risco, é necessário a gente assinar um termo falando que está ciente desse risco. Isso pode vir a acontecer pela literatura. É claro que não é esperado, mas é uma coisa que pode acontecer. Agora, como eu falei, tem situações que predispõem a algum tipo de complicação. Se há uma inflamação no intestino, se a pessoa está com uma diverticulite, uma inflamação mais séria, esse risco está aumentado. Então, nessa situação, se a gente está fazendo um exame, a gente identifica que a pessoa tem diverticulite, olha, gente, não estou falando de diverticulose, nem presença de divertículos. Eu estou falando de inflamação de divertículo. Quando a gente encontra um divertículo que está inflamado, que a gente não sabia, nesse caso a gente vai parar o exame e deixar para fazer novamente depois. Agora, por que eu falei se a gente não sabia? Porque se a pessoa está com diverticulite aguda no processo inflamatório, em geral a gente não vai indicar esse exame. Porque a gente sabe que tem uma inflamação, então a gente vai esperar melhorar a inflamação e depois programar esse exame. Mas se a gente está fazendo um exame, a pessoa estava sem queixa, chega lá na hora, identifica uma inflamação, drenagem de pus, pode ser optado por parar o exame e depois programar e fazer quando a pessoa não tiver com diverticulite. Ok, então o que eu falei que no intestino saudável o risco de perfuração é muito baixo, existem processos que podem aumentar o risco de perfuração. Agora, existe uma outra situação também que pode aumentar o risco de perfuração, que seria nos procedimentos. Então eu estava falando inicialmente de um exame que a gente está só vendo o intestino. Mas e se a gente achar um pólipo?
Se a gente acha um pólipo pequeno, durante o próprio exame a gente normalmente vai retirar esse pólipo, fazendo a polipectomia. Só que se o pólipo for grande, pode ser que a gente interrompa aquele exame e programe a retirada desse pólipo. Por quê? Pólipos maiores têm risco maior de complicações. Na grande maioria das vezes, gente, a gente vai tirar os pólipos e não vai ter nada, vai correr tudo bem, não vai ter nenhum problema. E é por isso que na maioria das vezes, quando a gente encontra, a gente já tira pólipos. Mas existe um risco. Quando a gente faz um procedimento, aumenta o risco de ter uma perfuração de intestino. Ainda assim, gente, é um risco muito baixo. Por que eu falei que com pólipos grandes a gente vai programar o exame? Porque se a gente considera que o pólipo maior tem um risco maior, é melhor a gente já fazer com tudo programado. Para uma possível perfuração, a gente já ter como até tratar. Você sabia que durante o exame de colonoscopia dá para tratar certas perfurações? Por quê? Uma vez que a gente identifica a perfuração, a gente pode ir lá colocar clips fechando aquele local, resolvendo uma perfuração sem necessidade de cirurgia, reduzindo o risco dessa perfuração. Ainda falando de perfuração, quer dizer que a perfuração então é muito grave, né? Tem um risco muito grave para o paciente. Gente, o maior risco da perfuração é se ela não for vista. Porque se tem uma perfuração e ela é vista, a gente já trata na hora, se for o caso já indica cirurgia, o cólon está preparado, ou seja, não tem fezes dentro do cólon, isso quer dizer que a contaminação dentro da barriga vai ser muito menor, então o risco já cai muito. É muito importante identificar. Agora, se essa perfuração não foi identificada, aí vai continuar passando ali fezes, vai caindo na cavidade abdominal e aí sim vai virar uma complicação mais séria. Como eu falei, algumas perfurações a gente pode tratar durante a colonoscopia. Nem sempre isso é possível. Sempre que for, a gente vai fazer esse tipo de tratamento. Mas se não for, aí o tratamento vai ser cirúrgico, indo lá naquele local, normalmente fazendo uma sutura, fechando aquele local de perfuração ali. Essa cirurgia pode muitas vezes ser feita até por videolaparoscopia, sem necessidade de grandes cortes. Uma outra questão sobre as perfurações, gente, é que pode acontecer também uma perfuração tardia. Quando a gente tira um pólipo e faz uma cauterização, aquela área de cauterização que a gente vê é a mais superficial. Só que também existe uma transmissão daquela corrente elétrica, podendo cauterizar de forma mais profunda. Então, faça o exame, vê lá, tá tudo normal, e a pessoa, depois de um tempo, vai manifestar naquele lugar de cauterização o que? Uma necrose, podendo vir a perfurar. Isso é uma condição extremamente rara. Na maioria das vezes em que acontece uma cauterização um pouco mais profunda, a pessoa vai ter uma dor que vai melhorar com o tempo. Agora, uma coisa que você deve observar, gente, depois de um exame de colonoscopia, não é normal ficar sentindo dor, uma dor persistente, uma dor que vai aumentando. Se isso está acontecendo, é importante voltar na clínica ou no médico que te atendeu. E se não tiver acesso a esse serviço, procurar uma urgência, porque pode ser um sinal de complicação. Não necessariamente é. Dor em cólica por causa dos gases ali que injetou é normal. Agora, se é uma dor persistente que está piorando, tem que olhar. Ainda mais se estiver associada a outros sintomas. Então, fadiga, prostração, febre, mal-estar geral, olho fundo, tudo isso, gente, tem que procurar atendimento, tá bom? Outra possibilidade de complicação que existe no exame seria o sangramento. Um sangramento num exame de rastreamento, no exame que a gente só vai ver o intestino, nesse caso, o risco é muito baixo, porque não tem por que lesar a mucosa. Aí seria muito inesperado acontecer um sangramento. E da mesma forma que a perfuração, isso é muito raro. Quando que aumenta o risco de sangramento? Da mesma forma que na perfuração aumenta o risco com procedimentos, o sangramento também. Sempre que a gente faz uma biópsia, tira um pólipo, a gente está rompendo aquela mucosa e com isso aumenta o risco de sangramentos. O sangramento vindo de uma biópsia, gente, é muito raro. A biópsia pega uma pequena quantidade da mucosa ali, então ter algum sangramento significativo é raro, mas pode acontecer. Agora, quando a gente tira pólipos, e em especial os pólipos grandes, aí nesse caso o risco é aumentado. Porque um pólipo grande, ele tem maior fluxo de sangue para nutrir aquele pólipo. Então, quando a gente corta o pólipo, a gente começa a ter sangramento em algumas situações. Na maioria das vezes, o sangramento é autolimitado. A gente usa também o eletrocautério, que já cauteriza aquele lugar para não sangrar. Mas mesmo assim pode acontecer. E existe até a colocação de clips. Da mesma forma que eu falei para tratar a perfuração, o sangramento a gente pode tratar com clips ali. Então, ele vai fechar o vasinho de sangue para o sangramento. Agora, existe uma possibilidade que seria o sangramento tardio. Então, naquele local que a gente tirou, depois que o clipe caiu ou depois que começou a cicatrizar, vir a sangrar. Isso pode acontecer, gente, até 30 dias depois. Não é erro de hemostasia, nada disso. Na verdade, é uma coisa que aconteceu durante a cicatrização.
Nesse caso, a maioria das vezes a gente vai só observar, porque são sangramentos autolimitados, mas em algumas situações pode sangrar e sangrar muito, com necessidade até de repetir a colonoscopia ou até de operar. Como eu tô falando, gente, isso aqui seria a exceção da exceção. A grande maioria das vezes a gente tira pólipos e não acontece nada, não vai ter sangramento, tá? Então é um risco muito baixo. Por que eu não falo exatamente em porcentagem, em frequência? Porque isso vai depender das características do pólipo, do procedimento que foi feito. São tantos subgrupos que é impossível a gente determinar exatamente o risco, mas é uma coisa muito rara, tá? Não é uma coisa que a gente vai preocupar no dia a dia, e quando a gente tira pólipos maiores, da mesma forma que eu falei, a gente vai programar e coloca ali, às vezes, clipes, né, preventivos para não ter sangramento. Quando o pólipo é maior do que 5, 7 milímetros, a gente já usa o eletrocautério, que cauteriza aquele lugar para não sangrar. Então esse risco é baixo, mas é um risco que existe. Uma coisa que pode aumentar, gente, o risco de sangramento é a pessoa que usa anticoagulantes. Por isso que é importante contar para o médico tudo que você toma de medicamentos para que não tenha um risco aumentado, para que possa se suspender medicações que podem aumentar o risco. Porque se não suspende, aumenta o risco. Se a pessoa está tomando um anticoagulante, aumenta o risco de sangramento. Bem, esses são os principais riscos que existem no procedimento de colonoscopia. Agora, existem outros riscos também que a gente tem que contar, né, gente? A presença de comorbidades, ou seja, um paciente que tem outros problemas de saúde, isso pode exacerbar durante um preparo, por exemplo, o risco de desidratação. Aquele preparo limpa o intestino e causa muitas vezes desidratação, e é importante a pessoa hidratar bem. Só que uma pessoa que tem um problema de pressão, que tem um problema renal, que tem um problema de diabetes, essa desidratação pode levar a algumas consequências mais sérias. E é por isso que o paciente idoso ou paciente com múltiplas comorbidades pode ser indicado até fazer um preparo internado desses pacientes. Na grande maioria das vezes não precisa, a gente faz o preparo em casa e fala para a pessoa hidratar bastante, mas pode ser necessário em algumas situações. Fora isso, existe o risco da sedação. Quando a gente faz uma sedação, é importante que tenha uma pessoa responsável por fazer aquela sedação. Normalmente vai ser um anestesista que fica do lado do paciente, observando todos os parâmetros. Por quê? Toda sedação tem seus riscos. Algumas medicações vão fazer a pessoa dormir, mas em doses mais altas elas vão fazer o quê? Depressão respiratória, a pessoa para de respirar. E é por isso que tem que fazer a dose, tem que acompanhar e ter alguém responsável para ver como que está a respiração, tudo isso acompanhado para diminuir qualquer risco de complicação. Muitas vezes é feito também aquele pré-anestésico ou risco cirúrgico, né? Até me perguntaram recentemente aqui no canal por que precisa fazer. Porque a gente tem que ver todo o quadro do paciente para entender qual é o risco daquele procedimento para ele e se tem alguma coisa especial que a gente tem que fazer. A gente então quis trazer aqui para vocês quais são os principais riscos do exame, as complicações mais frequentes, que seriam então perfuração e sangramento. São complicações raras, mas que podem vir a acontecer, e os sintomas que vocês têm que observar são esses que eu falei. Então, se a pessoa está tendo dor abdominal persistente, com piora do estado geral, prostração, ou está apresentando um sangramento, sangramento volumoso, com eliminação de coágulos, aí tem que procurar o atendimento, tá? Procura a clínica, procura a urgência, se for o caso, porque tem que olhar se está tendo alguma complicação do exame. Agora, o que é a mensagem importante vocês levarem para casa? Foi aquilo que eu falei lá no início do vídeo, gente. O risco do exame é um risco baixo. Ele existe. Tem complicações que são potencialmente graves, mas não deve se deixar de fazer o exame por causa disso. Porque se a gente deixa de fazer, a gente também perde o benefício. E os benefícios da colonoscopia são muito grandes. Quais são esses benefícios? Primeiramente, a gente vai evitar cirurgia em muitas situações. Imagina se a gente acha um pólipo ou até um câncer inicial, a gente já tira. Então, ou a gente evita que a pessoa desenvolva um câncer, ou a gente já trata um câncer sem necessidade de cirurgia. É muito menos invasivo do que tirar um pedaço do intestino. Fora isso, a possibilidade de diagnosticar cânceres precoces. Então, quando a gente tem um câncer inicial, a chance de cura é mais de 95%. Enquanto que um câncer mais avançado, essa perspectiva de cura e de sobrevida vai diminuindo gradualmente. Fora isso, a gente vai diagnosticar inflamações, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, inflamações transitórias, úlceras de intestino, divertículos, como eu falei, os pólipos, entre inúmeros outros quadros que a gente pode diagnosticar através da colonoscopia. Então é um exame que, quando bem indicado, o risco é baixo e o benefício é muito grande. E a gente deve fazer, então, de forma bem indicada, que hoje em dia é um exame até disponível para rastreamento do câncer de cólon. Só para você levar para casa, aos 45 anos, todo mundo tem que fazer algum exame de prevenção de câncer. Pode ser aquela pesquisa de sangue oculto nas fezes e pode ser também o exame de colonoscopia. E aí, dependendo do resultado, a gente vai repetir. A gente repete o exame de sangue oculto se ele der negativo, tá, gente? Se ele der negativo, repete todo ano. Se ele der positivo, aí tem que fazer a colonoscopia. Não repita um exame que deu positivo, tá bom?
Agora, a colonoscopia, se vier normal, a gente vai repetir ela a cada 5 anos. Olha, é um intervalo muito grande. E é um exame, como eu falei, de baixo risco. Fazendo no intervalo certo, o risco vai ser muito baixo. Gente, espero que o vídeo tenha ajudado, então, ó, falar aí dos riscos de complicação. Muita gente já fica morrendo de medo. É importante a gente entender e saber qual que é o risco verdadeiro. Agora, eu te convido a ir lá no meu Instagram. Lá eu tenho feito caixinhas de perguntas, que eu respondo as perguntas de vocês nos stories. Tento responder um monte de perguntas. Fora isso, meu site toda semana tem textos de qualidade para vocês sobre saúde intestinal, te convido a conhecer. E também tem o TikTok, eu posto vídeos curtinhos ali explicando os principais problemas de saúde intestinal, te convido a conhecer também. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima.